Alô, alô, muito boa noite a todos que estão chegando aqui para esse nosso bate-papo diferenciado, com os nossos amigos do Partido Verde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui à nossa live. Estamos dando um início, vamos chegando, mandando um oi, falando aqui de onde vocês falam aqui com a gente, podem comentar que vamos conversando com vocês durante esse início. Perfeito? Vamos falar aqui nesse bate-papo descontraído com o presidente estadual do Partido Verde do Rio Grande do Sul, Márcio Souza, e com a nossa companheira de luta, Kira Luá, aqui do Partido Verde de Canela. Vou chamar eles aqui então para a nossa live. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar início a esse bate-papo bacana. Vamos lá. Olá, Márcio. Olá, Kira. Tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Boa noite, Pedro. Boa noite, Kira. Tudo tranquilo. Estamos indo na luta, na resistência. É isso aí, Kira, é isso aí. Perfeito, então. Vamos lá, então, Márcio. Conta, então, um pouco da sua história aí de vida, de ativismo e da tua caminhada aí junto com o Partido Verde. Então, uma pergunta que levaria seguramente algum tempo, né, para mencionar. Eu sou filho de pais trabalhadores. Meu pai me criou fazendo música, o que não é muito, digamos assim, habitual, muito comum, até porque em nosso país a cultura é muito pouco valorizada. Meu pai era cantor e também baterista, e ao longo da minha vida fui crescendo, percebendo como que tanta qualidade tinha tão pouco espaço. E isso, de certa forma, moldou um pouco o meu caráter. Esse tipo de questionamento me fez pensar sobre toda a sociedade. Primeiro, no meu micro espaço, na minha micro sociedade, e depois, já na adolescência, questionando um pouco os pratos feitos, não é? Me levaram, então, a buscar uma forma de me manifestar, e achei na política esta forma. Primeiro no Grêmio Estudantil da escola, depois no Sindicato dos Bancários, depois fui dirigente por bastante tempo do Partido dos Trabalhadores, na cidade de Gravataí, depois na direção estadual do partido, e depois acabou culminando esse processo de militância política sendo chefe de gabinete do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, junto com o Tarso Genro, que produziu o primeiro acordo de concertação nacional, baseado numa experiência espanhola, em que nós, então, pudemos colocar no primeiro e no segundo governo Lula o Brasil no caminho do desenvolvimento, desenvolvendo antes de pensarmos em exportações, sobretudo desenvolvendo a economia interna, não é? Abrindo espaço, emprego e melhorando o salário das pessoas. Depois, eu fui assessor especial do ministro Tarso no Ministério da Educação, onde pude, Pedro e Kira, participar do projeto mais luminoso da minha vida, que foi o ProUni, Universidade para Todos, que vão permitir, ao longo do tempo, que filhos e filhas daqueles que passaram por muita necessidade social, falta de emprego, às vezes a dor da fome, que passaram frio, que muitas vezes não tinham um espaço adequado para se protegerem e para residirem, esses filhos destas famílias formados nestas dificuldades seguramente serão, já estão sendo neste momento, os juízes, desembargadores, gerentes e CEOs de empresas importantes, e também creio que estarão compondo as direções partidárias, e penso que esse processo de humanização pela experiência, o ProUni garante que essas pessoas tenham acesso e possam disputar em condições de igualdade com aqueles que
tiveram a sorte, o privilégio de nascerem em berço de ouro. Então, esse projeto foi o projeto mais luminoso ao qual eu participei, que é a construção do ProUni Universidade para Todos. Entre mentes, por conta de uma opção política, de um desarranjo na minha cidade de Gravataí, eu voltei para a cidade, fui eleito vereador com a segunda maior votação da história da cidade, à época 3.431 votos pelo PT, e por um descompasso, desajuste com a direção local, eu acabei, então, saindo do PT e me reelegi agora, então, pelo Partido Verde, que foi a escolha que eu fiz, e essa escolha levou em conta algo importante, Kira e Pedro, que foi um espaço dialógico com uma bandeira universal que eu pudesse avançar no processo de conscientização política e social daqueles aos quais eu tinha contato. O mandato ele é sempre importante também por isso. Então, fui 2 vezes vereador, a segunda vez eleito pelo Partido Verde, e então, quando me convidaram para assumir a direção estadual do Partido Verde, na primeira vez eu agradeci, não aceitei o convite, mas num segundo momento, um pouco mais amadurecida a ideia, acabei assumindo a direção estadual do Partido Verde, nesta causa que é tão importante, que é a causa ambiental, que é a causa da preservação, inclusive, de todas as espécies vivas e, sobretudo, do nosso planeta, e aqui estou. Muito bom, muito bom. A trajetória, né? Parabéns pela essa trajetória aí. Há quanto tempo você está como presidente do Partido Verde, Márcio? Já tem mais ou menos? Há muito tempo. Há mais tempo do que eu gostaria. Mas a gente tem missão, né? Diga, Pedro, eu não te ouvi. Tem que assumir a missão, né? Então, a minha ideia era ficar por 2 mandatos, no máximo de 4 a 6 anos. Eu estou há 12 anos como presidente estadual do PV. Tenho buscado entre os nossos pares, há um especial que eu tento há algum tempo convencer que assuma a direção estadual do partido, que é o nosso vereador de Canoas, Cris Moraes, que, aliás, agora fez 5.000 e muitos votos. É um humanista, um defensor da vida, um defensor da causa animal, é um protetor animal, antes de tudo, mas eu não tenho tido a sorte de convencê-lo. Mas eu acredito que agora, com o amadurecimento do partido, com a melhor estruturação do partido, nós teremos pessoas que queiram, de fato, assumir essa responsabilidade. Mas estou há 12 para 13 anos, é muito tempo, é muito mais do que eu queria e do que eu imaginava. Mas é isso aí. Kira também tem uma história com o Partido Verde há bastante tempo, né, Kira? Conta um pouquinho, então, para a gente. Eu tenho mais envolvimento com o movimento ambiental do que propriamente com o partido, mas eu tenho uma história assim com o partido, que fui uma das fundadoras na minha cidade do Partido Verde, né, lá em São Paulo, em Mogi das Cruzes. E desde os meus 17, 19 anos, eu venho trabalhando dentro desses movimentos ambientais, dentro da minha arte, como professora, como artista, como arteterapeuta. Desenvolvi vários projetos de vídeo, de teatro de boneco, tive 2 escolas infantis de arte e educação ambiental. O meu trabalho de TCC na faculdade foi arte e educação ambiental, foi isso em 84. Não existia essa palavra, pelo menos eu não conheço, eu coloquei essa palavra porque eu quis juntar arte e educação com educação ambiental, porque eu estava me formando em arte e educação e já era militante dentro do movimento. E já naquela época eu fiz um trabalho de trabalhar o teatro do oprimido como uma forma
de conscientização ambiental. Então, já naquela época, trazendo as questões políticas, porque o Teatro do Oprimido, ele é um teatro político, né, e trazendo isso na escola, né, como uma forma de conscientização ambiental. Então, eu tinha 22 anos, né, me formei com 22 anos, então, essa questão já vem bem de longe, né. E agora, esse ano, junto com o Pedro, a gente refundamos ou fundamos, porque parece que existia, mas nunca foi feito nada, né? E então foi uma experiência muito interessante, muito interessante, porque a gente entrou nas comunidades, conversamos, escutamos as pessoas e vimos assim a realidade da cidade, né? É uma realidade que a gente não vê, a gente vive numa bolha, né? Aqui mesmo, dentro da cidade. E aí, é isso, né? A gente teve umas questões aí das eleições que a gente vai, acho que, conversar mais para frente, né? Que são muito importantes a gente discutir. Perfeito, Kira. Parabéns também pela sua jornada ambiental já de muitos anos, né? Show de bola. O Fabrício Casales mandou uma palminhas para a gente aqui, está acompanhando a gente. Nosso amigo também, Andrei Mendes, presidente do PCdoB, grande parceiro também nessas eleições, mandou um abraço aqui para a gente. Rapidinho, então, falar um pouco da minha caminhada, né? Para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou Pedro Campos, trabalho com música, com arte, sou produtor cultural, há muito tempo, né? Busco trazer a arte, junto com ela, sempre com alguns questionamentos políticos, sociais, históricos, né? Acabei me formando em história também, fazendo documentários sobre os indígenas, os povos originários, sobre os trabalhadores das barragens do Salto aqui. Então, há bastante tempo trabalho no uso da arte para transmitir um pouco de conhecimento aí para as pessoas, né? Eu e a Kira reformando, trazemos novamente, né? Reinauguramos o Partido Verde aqui em Canela, fomos candidatos, eu e a Kira, foi uma luta, foi um aprendizado, mas acho que é isso aí, tudo ao seu tempo, né? E cada vez vamos nos fortalecendo. Eu acho que é isso aí, né? Maravilha, então. Márcio, preparou então um bate-papo muito interessante para a gente? Puxa aí a pauta que você trouxe para a gente trocar essa ideia. Então, primeiro eu queria dizer que eu esqueci de dizer, quando eu entrei para o PV, e eu percebi de fato que toda aquela preocupação que eu tinha e a importância da pauta do PT era de fato real, eu fui me qualificar, inclusive, tecnicamente, não é? Eu fiz uma faculdade de gestão ambiental e me pós-graduei recentemente como auditor e perito fiscal. E agora eu estou pensando, aí, provavelmente, para o ano vindouro, um mestrado na área de ou mudanças climáticas ou transição energética, que são dois assuntos, obviamente, que são necessários, um diz respeito ao outro, né? Tem consequência sobre o outro, mas que eu pretendo, então, avançar no conhecimento técnico, porque a política não se resolve em si só. Se tu não tiver o conhecimento, além do conhecimento empírico, o conhecimento técnico, tu não tem autoridade, não é? Muitas vezes tu passa a não ter autoridade para falar sobre essa pauta. Mas eu, Kira e Pedro, eu como um bom estudioso, eu tenho me feito o seguinte questionamento. Primeiro, considerando um avanço inegável da extrema-direita, eu não falo da direita tradicional civilizada, eu falo da extrema-direita, que tem pautas que são anti-iluministas, anti-humanismo e também antiliberais do ponto de vista do lato sensu daquilo que significa o liberalismo. Eu tenho me feito várias perguntas e a primeira delas é aquela recorrente: onde estamos errando? A esquerda, onde a esquerda está errando, a centro-esquerda está errando, sempre lembrando que o Partido Verde é um partido mais leve. É um partido que consegue dialogar com a direita, com a centro-direita, com o centro, com a centro-esquerda e com a esquerda mais tradicional. O único setor que, de fato, é impossível dialogar é a extrema-direita, porque não passa pela racionalidade,
passa pela negação da verdade, negação da ciência, negação dos fatos e, sobretudo, uma lógica de ódio, de preconceito racial, preconceito de gênero, que é impossível. E a negação, por exemplo, das mudanças climáticas, que recentemente levaram o Rio Grande do Sul a um estado de catástrofe. E agora, mais recentemente, lá na Espanha, também levou ao ceifamento de quase 300 pessoas. Aqui no Rio Grande do Sul, mais de 100. Então, é impossível dialogar com a extrema-esquerda. E aí vem um medo maior. Direita. A extrema-direita. Obrigado, Kira. Porque a extrema-direita ela não te oferece base concreta para qualquer diálogo racional, como eu disse anteriormente. E eu, então, passei a ler bastante, obviamente, buscar opiniões, e resolvi fazer, para esse nosso bate-papo aqui de Canela, com o PV de Canela, com os amigos do PV de Canela, que depois nós vamos expandir com a compilação desta reunião, deste bate-papo, desta live para todo o Estado, aquilo que eu produzi como diagnóstico e também algumas propostas para que a gente possa superar este momento. Só para lembrar, na madrugada de ontem para hoje, nós não fomos surpreendidos, mas recebemos a informação que lá nos Estados Unidos o Império elegeu o Darth Vader, não é? Para quem conhece a saga Jornada nas Estrelas, sabe daquilo que eu estou falando. Pois bem, se vocês me permitirem, eu tenho 7 tópicos aos quais eu fiz questão de escrever. Eu posso lê-los rapidamente e, a partir disso, nós podemos, se vocês acharem que é o momento adequado, falarmos sobre eles, aprofundarmos sobre eles. Mas, enfim, eu creio que aqui tem um bom material para que a gente possa fazer uma avaliação, que é a mesma avaliação que eu pretendo fazer na reunião estadual do Partido Verde, convidando os presidentes. Pode ser assim, Pedro? Pode ser assim, Kira? Sim, sim, com certeza. Depois a gente fala um pouquinho sobre esses pontos individuais, assim. Em qualquer momento que vocês queiram interromper e queiram acrescentar, informar ou debater, fiquem à vontade. Vai ser, creio, muito rico esse processo. O primeiro elemento, e eu fiz um arrazoado do histórico de como chegamos até aqui. Eu acho que é muito importante, todos nós nos perguntamos, mas como nós chegamos até aqui? O primeiro tópico é desigualdade econômica. Nas últimas décadas, houve uma grande explosão de concentração de riquezas. Isso pode ser facilmente observado no aumento do número de bilionários e o surgimento de uma nova categoria dos trilionários, o que é bem atual. Quando falamos em concentração de riquezas e de recursos, falamos também necessariamente na concentração do poder político nas mãos dos mesmos endinheirados, que é a origem de todo o desequilíbrio social que vivenciamos. Como exemplo, a fome, o desemprego, o trabalho precarizado e baixíssimos salários, que é aquilo que nós temos há muito tempo observado. O segundo tópico é a transformação do mundo do trabalho e o subemprego. Vocês vão ver que sempre um tópico seguinte ele se relaciona a partir do tópico anterior, para que a gente crie uma linha de tempo que possamos entender aquilo que acontece. Então, como eu disse, nós estamos no segundo tópico, que é a transformação do mundo do trabalho e o subemprego. A destruição das estruturas sindicais é o principal elemento do desmanche da consciência de classes. O modelo anterior de chão de fábrica, onde um coletivo gigantesco de trabalhadores se avolumava, dava-os a noção de coletividade. Por terem pautas e necessidades comuns a todos e por estarem juntos e vivenciarem os mesmos problemas e necessidades durante 8, 10 horas diárias, 5 dias por semana, desenvolviam um senso coletivo de ação conjunta para a obtenção de soluções laborais pela luta sindical
e por conquistas legais, como exemplo, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ainda no governo Getúlio Vargas, entre outras ações e outras conquistas. Já os novos modelos de trabalho, sem essa grande concentração à distância, ou mesmo os trabalhos precarizados, o que convencionamos chamar de uberização, trazem como conceito que o individualismo e a meritocracia são fundamentais para o sucesso da busca por seu sustento e de sua família. Este prato feito é o ambiente ideal para a difusão dos conceitos neoliberais baseados na desregulamentação da economia, que, em última instância, requer a retirada de direitos trabalhistas com a promessa de aumento de emprego e salários, o que nunca ocorreu, nem nos Estados Unidos e nem aqui no Brasil. Terceiro tópico, a longa duração da reprogramação produzida pelo neoliberalismo. E isso é um conceito importante, em minha opinião. A população brasileira e mundial vive um processo contínuo de programação liberal, que é iniciado pelos pais e pelo contexto do ambiente familiar e religioso, reproduzindo os elementos de dominação e podagem do senso crítico e libertário de filhos e filhas, impondo os limites ainda mais estreitos às filhas mulheres. O medo do pecado religioso e o aprendizado que ensina a nunca contestar a autoridade paterna-materna, como se isso fosse um erro, são os embriões para uma futura sociedade de submissos e alienados trabalhadores e cidadãos sem cidadania e sem a compreensão do seu complexo papel humano e social. Conforme evidenciado no que eu disse anteriormente, há uma nova reprogramação neoliberal em curso, ocorrendo desde o que se passou a chamar de Consenso de Washington na década de 80, consenso este que produziu terríveis ajustes econômicos e reformas legais que levaram ao recuo das leis trabalhistas e à diminuição do estado de proteção social, o que eles costumaram chamar de estado mínimo. Defendem, inclusive, em várias teses, criando a expectativa de que os governos não são mais capazes de atender às demandas da população, forjando nas pessoas o conceito de solução individual para a supressão de seus problemas sociais. Ao individualizar os riscos, os feitos vão para além de como as pessoas vivem, mas também como elas se enxergam e suas reações uma com as outras. O exemplo são os estratos hiperexplorados, como os trabalhadores em aplicativos de transportes. Estes passam a se identificar com a figura e pensamento do empreendedor, introjetando a noção de viração, onde se tudo é possível para a sobrevivência, e sua vida social vira uma guerra de todos contra todos, onde o fracasso é uma responsabilidade individual, forjando a solidariedade negativa, assim absorvida e definida. Se eu tenho que sofrer e passar por tudo isso, todos também devem sofrer e passar por isso como eu. Essa é aquilo que a gente chama de solidariedade negativa. Quarto, e aí outro elemento importantíssimo, a plataformização da economia e a colonização da política pelas redes sociais. O mesmo Consenso de Washington desregulamentou o truste e abriu condições para o avanço dos monopólios e oligopólios empresariais, sobre a premissa de que isso baratearia custos, aumentaria o consumo e, por conseguinte, melhoraria a vida das pessoas, o que nem de longe nunca ocorreu, como a gente sabe, tendo como consequência o consumo desenfreado. As plataformas digitais obedecem ao mesmo conceito, porém, o grande negócio dessas plataformas é a venda de informações. E hoje,
elas, por serem monopólios nas mãos de grandes investidores, não só concentram as informações, como as distorcem, fazendo de maneira mais cruel possível, colonizando dioturnamente a mente dos seus usuários, bombardeando-os com conceitos mais rudes deste novo liberalismo rústico. Para isto, e quando eu falo em liberalismo rústico, eu estou falando vale tudo. Para isso, utilizam vários recursos financeiros, praticamente ilimitados, programando os algoritmos, que sempre entregam publicações mais e mais individualistas, com culto a pessoas e não a ideias. A misoginia, o racismo, o conservadorismo, o preconceito, sempre recheado de elementos religiosos, preponderando com os conceitos liberais e, sobretudo, da extrema-direita, suavizados sempre com o verniz do humor, da pegadinha, moldando a compreensão daqueles que estão mais conectados às redes sociais, que é a juventude. Não é por acaso que Elon Musk, mesmo aparentemente tendo prejuízo bilionário, comprou o Twitter, principal rede social mundial no debate político e de opinião. No surgimento das redes sociais, eu e todos nós achávamos que elas abririam uma importante janela de comunicação da esquerda com a sociedade, democratizando o acesso à informação, nos libertando das rádios, TVs e jornais que tradicionalmente difundem ideias e conceitos ultraliberais, pois quem paga os anúncios desses veículos tradicionais é sempre o grande capital. Como vemos, estávamos totalmente errados. Nosso alcance nas redes sociais é limitado pelo tamanho de nosso bolso e pela ditatorial programação dos algoritmos, como eu disse anteriormente. E esse, minha opinião, é o desafio central que temos. O quarto e mais importante, a democracia liberal. E observem a contradição que fomos colocados e não demos ainda resposta sobre isso. O consentimento ativo da população importa cada vez menos aos governos, sejam eles de direita ou de esquerda. Os motivos, os de esquerda por terem baixa capacidade de imporem-se às vontades dos monopólios transnacionais, melhor dizendo, e os de direita por serem submissos ao voraz mercado, com desregulamentações sem limites, nos propõem que ambos, sem terem a capacidade de promover plenamente a justiça social, acostumaram-se a governar com baixa legitimidade. Esta lógica reforça o discurso antissistema, propagada pelos mesmos monopólios que impedem governos de realizarem a necessária justiça social. Este conceito de antissistema foi aprisionado pela extrema-direita, colocando a esquerda como defensora, imaginamos e imaginem vocês, da democracia liberal, nos colocando como guardiões desse sistema que não dá respostas à população, que passa a eleger candidatos que negam a democracia, financiados pelos mesmos monopólios causadores da desgraça social e da impossibilidade de que os governos respondam às demandas sociais, e, desta forma, protegendo o próprio sistema. Engenhosamente, os monopólios que verdadeiramente são o sistema protegem-se acusando a esquerda de ser o sistema, criminalizando a política e idiotizando a comunicação pelas redes sociais através do ódio, da negação, da construção da pós-verdade, e nos colocando como defensores da democracia que não é plena, que é limitada por um marco regulatório legal que leva sempre em conta o privilégio de quem tem mais contra quem tem menos. Um exemplo disso, agora tentou-se no Congresso Nacional, semana passada, cobrar das grandes fortunas.
0,5% de quem tem até 10 milhões declarado e 1,5% para quem tem a partir de 50 a 100 milhões, para que pudéssemos baixar o imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais, menos de 4 salários mínimos. Sabe o que fez a extrema-direita bolsonarista que ataca o sistema? Não permitiu que essa nova lei fosse aprovada e que pudéssemos taxar os verdadeiros ricos do Brasil, que não é o dono da mercearia, que não é aquele pequeno empresário que vende roupas e tem uma loja de modas, que não é aquela pessoa de classe média que ganha bem, o funcionário público. Não, esses não são os ricos. Ricos são aqueles que têm as grandes fortunas e que operam os grandes monopólios. É esses. Então, quando a gente fala em justiça social, nós não estamos falando em tirar algo daqueles que têm pouco. Nós estamos falando de distribuir a renda concentrada na mão de poucos. Eu estou falando dos bilionários, eu estou falando dos trilionários, para ficar muito claro. Sexto, a crise ecológica. A crise ecológica está alicerçada na lógica do crescimento econômico infinito e no consumismo desenfreado, como efeito colateral da expansão sem controle dos monopólios e oligopólios transnacionais, que, como consequência, gerou o aumento de bilionários e o aparecimento dos trilionários, como eu já falei anteriormente. Ou seja, percebem que tudo está ligado, tudo tem uma relação temporal e com efeito no acúmulo de riquezas. Para combater a atual situação de emergência climática, é preciso relacioná-la como elemento central para a sobrevivência humana e demais espécies vivas na Terra, provocando, em parte maior de nossa sociedade, o instinto de sobrevivência, tendo como resultado a produção de uma rara consciência que, em primeiro lugar, busca a necessidade de preservar a humanidade e a própria vida, e depois de como se fazer isso, limitando, por exemplo, o capitalismo, o consumo e produção desenfreados, é a necessidade de uma vida mais coletiva, combatendo o individualismo e desenvolvendo práticas ambientalmente sustentáveis e socialmente equilibradas. Não tenho dúvidas de que a única forma de gerar rápida consciência coletiva é o medo da perda da própria vida e, coletivamente, de que seus filhos e demais entes queridos, pais, mães, tios, amigos, apresentem uma forma concreta de sobreviver a esse caos que começamos a observar com essas crises cada vez mais abundantes, cada vez com menos tempo, como ocorreu agora, em maio, no Rio Grande do Sul, e agora, semana passada, nesse mês, no final do mês passado e início desse mês, na Espanha. Portanto, é preciso apresentar saídas coletivas a partir da conscientização individual das pessoas para essa grande crise. E no sétimo, eu apresento nesse texto de avaliação, já comecei a apresentar aqui na questão ambiental, as tarefas para reformular nossa linha de ação. Primeiro, eu começo com a ação global. A extrema-direita se organiza internacionalmente, com forte investimento e recursos financeiros vindo dos monopólios transnacionais. E, para combatê-los, a esquerda precisa urgentemente refundar um organismo mundial de produção intelectual, de estudos da nova era, da atualidade e com alguma capacidade de investimento financeiro, adotando bandeiras verdadeiramente globais que dialoguem com cada cidadão em qualquer lugar e espaço do mundo. Ação local.
Hoje, a direita ela está envolvida em muitos locais da nossa sociedade. Ou seja, pelos mandatos que eles conquistam, também pelas igrejas, templos de todas as religiões, pelas redes sociais, pelas polícias, pelas forças armadas, por institutos liberais de formação profissionais e de educação, e também de parte do voluntariado, que é uma forma social de se manifestar e também de difundirem os seus conceitos. Se a esquerda não for capaz de se inserir na base da sociedade, não teremos a necessária influência social para produzirmos a disputa pela visão de mundo, tão necessária para a existência humana. Lembrando que um eleitor decide o seu voto, na maioria das vezes, não pela racionalidade. Ele não estuda o seu candidato e nem mesmo conhece exatamente o que este propõe. Seu voto é decidido emocionalmente, direta ou individualmente, baseado em quem o eleitor confia, quem convive com ele, por quem ele conhece pelo nome, que fala a sua linguagem. Aliás, a Kira disse isso agora há pouco, né, na sua experiência. Quem conhece suas gírias, seus modos e necessidades. Não será em 2 meses de campanha que a esquerda brasileira conseguirá ultrapassar esses limites, que é o limite da distância e do conhecimento. A esquerda precisa inserir-se na sociedade real. E, portanto, nós precisamos paulatinamente voltar a dialogar com essa sociedade que, por vários motivos, pela necessidade de termos um emprego e trabalharmos, às vezes, 10, 9, 12 horas por dia, às vezes com os cuidados com a nossa família, às vezes buscando melhorarmos os nossos conhecimentos, estamos nas universidades, mas a verdade é que nós nos afastamos das comunidades, nós nos afastamos do diálogo, e esse aqui é um espaço importante que nós estamos abrindo para estabelecermos este diálogo. Se nós cairmos numa comunidade que nós não temos trabalho, que as pessoas não nos conhecem, de forma como se fôssemos um estranho, essas pessoas vão nos tratar como alienígenas. Nós não falamos a língua delas, nós não conhecemos as suas necessidades, nós não conhecemos lá a particularidade da necessidade da família do seu João, que mora num bairro popular qualquer de Porto Alegre ou de Canela. Ou seja, é óbvio que em 2 meses de eleição nós não vamos ter a capacidade de estabelecermos contato e confiança. E quando nós chegamos lá com uma linguagem inalcançável, inteligível por parte desses, aí nós criamos um abismo maior e permitimos que aquela linguagem fácil, que é utilizada nas redes sociais, da lacração, da teoria da conspiração, ela se instale aquilo que a gente chama da pós-verdade. Por fim, eu quero mencionar para vocês que nós precisamos ter uma construção de algo que eu considero muito importante. Hoje, não há nenhuma outra bandeira mais universal que a bandeira ambiental, da sustentabilidade ambiental e chamarmos atenção para os terríveis efeitos das mudanças climáticas. Se nós conseguirmos demonstrar que, em primeiro lugar, a vida das pessoas está em risco, e dissermos isso de forma muito clara e muito objetiva, com aquilo que nós estamos vivenciando e ainda vamos vivenciar no Brasil e no mundo, as pessoas vão começar a nos dar atenção. Mas nós temos que fazer isso de uma forma em que as pessoas nos entendam, de uma forma em que a gente consiga alcançar o coração e mente dessas pessoas. E a forma concreta de uma ação mundial, de uma ação
internacional para que a esquerda consiga se reorganizar não é mais a luta sindical, porque ela foi precarizada, assim como os empregos o foram. A forma de uma unificação internacional, nos dando elementos para produzirmos ações locais, é termos a bandeira do ambientalismo, da preservação do meio ambiente e da defesa da vida como uma bandeira que unifique a esquerda em todo o nosso mundo conhecido. Se nós conseguirmos introduzir esta ação e convencermos os demais ativistas sociais, nós vamos começar a produzir uma ação muito importante, que é justiça social, senso coletivo de preservação, que esse é um instinto básico e que chama, sim, a atenção das pessoas, e a demonstração que é possível, sim, darmos resposta e que os grandes monopólios, que as pessoas não vão entender o que significa, mas aqueles que querem ganhar e lucrar contra a vida das pessoas, isso as pessoas entendem formalmente o que significa, precisam ser combatidos. E aí nós passamos, num primeiro momento, a defender, a fazer a defesa da vida como um elemento central, e depois nós desdobramos a defesa da vida no que isso representa no cotidiano de cada um e cada uma daqueles aos quais nós queremos estender o nosso diálogo social. Centralmente, e muito resumidamente, esse é o balanço que eu faço, essa expectativa que eu tenho daquilo que nós podemos produzir neste momento em que todos nós estamos atordoados ainda por esta nova forma de comunicação em que, centralmente, há uma tentativa de idiotização de toda a nossa sociedade. E é isso que nós precisamos combater. Mas precisamos fazê-lo de forma inteligente, de forma acessível e com bandeiras claras que possam unificar um movimento internacional com incidência local. Inicialmente era isso que eu tinha a dizer. Não, fantástico, Márcio. Muito bom. Belíssimo resumo mesmo. São pontos chaves aí que acho que a gente pode conversar agora. O início, né? Começou pela questão da desigualdade, né? E aqui, né, na região da Serra Gaúcha, cara, eu acho que é um mini laboratório, né, desse conceito exploratório neoliberal que existe no mundo, né? Mas aqui, como uma cidade pequena e turística, a gente consegue ver bem pontual essas transições que aconteceram nos últimos anos devido a essas mudanças, né? A questão da desigualdade. Depois da pandemia, né? Quem não tinha dinheiro, quem tinha pequenas empresas, pequenas pousadas, tiveram que vender suas pousadas para grandes monopólios. Porque quem tem dinheiro, nesse momento, começa a comprar, né, as coisas das empresas, das pessoas que não têm um caixa para conseguir segurar a onda até a coisa se estabilizar. A partir daí, como você disse, né, surgiram diversos bilionários pelo mundo, né, a partir da pandemia. Isso foi uma coisa geral que aconteceu e dificultou a vida do pequeno, do médio empreendedor, né? A partir daí foi exatamente o que aconteceu aqui na região. Vários hotéis e pousadas tiveram que ser vendidos para grandes monopólios aí de hotéis. Com isso, a classe trabalhadora, né? Antes eu trabalhava numa pousada, você trabalhava numa pousada, aqui em outra pousada. Cada um tinha um salário, cada um tinha um dono que tinha um contato mais direto com o empregado, né? E você tinha uma condição de buscar salários melhores. Quando você monopoliza um determinado segmento, né, poucas empresas ficam com a maioria dos hotéis, né, como a gente está falando agora, ela padroniza o salário, geralmente abaixa. Quando uma grande empresa assume, a primeira coisa que ela faz é reduzir o trabalho, o salário, reduzir o número de funcionários
sobrecarregando que estão ali, porque elas só visam o lucro, né? É tudo contado com números, né? Então as pessoas viram números e a partir daí, né, as pessoas, o salário abaixa e as pessoas perdem essa possibilidade de buscar empregos em outros lugares que poderiam ser melhor do onde ela está, né? Então isso é uma coisa que está acontecendo com fábricas de chocolate, com parques temáticos, né? E o que aconteceu aqui? Teve grandes grupos empresariais que vendem esses apartamentos de cotas, que lucraram por anos e depois falaram que, como é que é, falência, né? Pediram concordata para não pagar aos fornecedores, enquanto os acionistas ficaram com a grande parte do lucro, né? Isso acontece no mundo inteiro, né? As lojas americanas fizeram isso também por muito tempo, né? Então, é uma tendência que não é de hoje que acontece, e agora a gente tem que prestar atenção e ver, né, que realmente os grandes monopólios são um dos principais problemas do mundo, né? Eu acho assim que essas questões a gente não vai recuperar mais, porque eu acho que o mundo da economia, da indústria, ela mudou. Ela mudou muito com as plataformas, com as redes, com o TI, com a inteligência artificial e tudo. Então, nós estamos agora com toda essa manipulação, com o imperialismo, com toda essa questão toda dos bilionários, com quem tem mais, que está se aproveitando, tudo, fica cada vez mais difícil a gente voltar àquelas questões, como o Márcio falou, do sindicato, da CLT e tudo. A gente vai ter que agora, daqui para frente, procurar novos rumos de como que nós podemos trabalhar essas questões de outra maneira, porque a gente ainda está tentando reconhecer tudo isso. Uma das coisas que você falou, Márcio, de a gente buscar voltar a trabalhar essa questão com as comunidades, né, com as pessoas, voltar à base, tudo, eu fico muito, assim, querendo saber, muito preocupada, porque eu, assim, sou da final da minha militância, final dos anos 70, comecinho dos anos 80, quando a ditadura já estava começando a terminar, a ficar mais leve, e depois, com a, como fala, a ditadura acabou, era muito mais fácil a gente trabalhar essas questões na esquerda, né? A gente ia na escola, a gente fazia um trabalho, eu lembro que a gente ia e falava das questões ambientais, e falava, a gente tinha uma certa permissão, sabe, no teatro, nas exposições, você vê os anos 70, 80, 90, as pessoas falavam, nas escolas, era muito mais fácil. Agora, com a esquerda, com a direita, extrema-direita, a gente viu, há 4 anos atrás, 2019, o quanto isso foi muito difícil, a gente até falar de esquerda, né? Com as eleições, a gente tinha medo de colocar bandeira da esquerda, do PT, a gente tinha medo de falar com as pessoas. E hoje eu vejo isso. Como que você vai entrar numa escola e falar de questões mais de conscientização, mais política, ambiental, se a gente não tem mais essa abertura? Porque os pais já não deixam, a escola não deixa, a igreja não deixa. Aqui a gente viu, foram 2 gestões que acabaram com os espaços públicos de cultura, acabaram, quase que os artistas, assim, quase não sobreviveram, a gente não podia falar, nem desenvolver nenhum trabalho. Então, como que a gente vai agora, né, com o Trump aí, que vai dar toda a força para o Bolsonaro já, né, minha cachorra, Participou da live. Tá escutando ela? Né, o Bolsonaro já está lá, junto com o Trump e tudo. Eu acho que, eu não sei como a gente trabalhar isso, como que maquiar, como que... Você entende o que eu estou querendo dizer? Está claro. Está claro. Se me permite, Pedro,
Por favor, Primeiro, por favor. nós temos que entender que aquele mundo... Eu tenho 54 anos, sei que não parece 60. Eu tenho 54 Eu tenho 61. Somos jovens senhores. Primeiro, aquele mundo ao qual nós vivenciamos era um mundo analógico. Nós conhecíamos fisicamente os nossos adversários políticos e também aqueles que queriam nos matar, que era pela ditadura. Hoje o mundo não é mais analógico, ele é digital. E nós não deixamos de ter uma ditadura. A ditadura, ela continua. Ela começa, como eu disse, lá nas famílias, podando o poder criativo dos filhos, os questionamentos, e troca-se um elemento central, que é o respeito pela pluralidade de opiniões nas famílias. Muitas vezes as famílias sufocam. Então, na verdade, a ditadura nunca deixou de existir. Ela tem hoje um novo corpo, que é um corpo cibernético. E essa ditadura, ela infantiliza e infantilizou a nossa população de um jeito que nós voltamos a ter medo do bicho-papão. O macartismo nos Estados Unidos criou uma visão que, é óbvio, as empresas não poderiam suportar um tipo de sociedade que fosse socializada no sentido de repartir a riqueza. Sem isso, com isso, melhor dizendo, se houvesse lá, não haveriam os monopólios, não haveria a concentração exagerada de riqueza. Lá criaram o macartismo, ou seja, eles tinham medo que embaixo da mesa, embaixo da cama, tivesse um comunista. Queria fazer o quê? Comer criancinhas, exatamente como o bicho-papão. Então, compreende? Hoje no Brasil, a esquerda, o socialismo, a visão de preocupação social, o estado de proteção social é o bicho-papão. Para uma sociedade infantilizada que tem nas redes sociais, através das teorias conspiratórias, verdades inconcebíveis, negação da arte e da cultura, porque a arte é a cultura e a educação e os professores são capazes de abrir as mentes. Então é um combate total. Não foi só no sindicato que esta ação teve providências, e no governo Temer e Bolsonaro, eles inclusive impediram o imposto sindical, porque não tivesse financiamento à luta dos trabalhadores. Mas também no conceito de escola sem partido, o que eles querem é a visão única de sociedade, a visão liberal, a visão da meritocracia, que diz: se tu vencer, o mérito é teu. Se tu não vencer e a tua família passa fome, tu és incompetente. Porque isso absolve a culpa do grande capital, do monopólio que concentra e nos deixa com as migalhas. Dito isto, como fazer? Este é a grande resposta que nós precisamos constituir e desenvolvê-la para o próximo período. Mas eu penso que a defesa da ecologia e da vida, da sustentabilidade ambiental, é hoje o único ativo possível para reunificar uma esquerda perdida com as mudanças das relações de trabalho e de uma sociedade cada vez mais digital. A pauta ambiental é a única pauta com alcance global. Eu já disse isso, agora estou reforçando. Com incidência local. A pauta ambiental é capaz de reorganizar o discurso anticapitalista, propondo uma sociedade mais justa, permeando as escolas, as famílias, os trabalhadores e todas as camadas sociais, propondo um novo pacto social, um novo e libertador conceito de prosperidade coletiva.
e compartilhada. Mais e mais justiça social para a devida e necessária evolução da humanidade. Mas como fazer isso? Como fazer isso? Como fazer isso, Márcio? Hã? Desculpa. Como fazer isso se nós tivemos uma experiência aqui em Canela, e o Pedro acho que vai concordar comigo, que nós ficamos isolados, nós dois sozinhos, trabalhando por essa causa, porque os próprios ambientalistas não votaram na gente. Eu senti, assim, uma solidão, sabe? Porque nós estamos no mesmo barco e estamos lutando pela mesma causa, só que eles não nos apoiaram, sabe? Foi só nós dois sozinhos. Conheço há 12 anos essa sensação, não me é nova, me é muito familiar. Mas eu tem acho uma coisa... Desculpa, Kira. Eu acho que ainda, dentro do ambientalismo, falta uma consciência política. Ainda a gente ouve falar que não tem nada a ver política com isso, mas não é verdade. A política é um braço muito importante do movimento ambiental. Aliás, o movimento ambiental é político. Não dá para você separar as questões ambientais da política, né? E não dá para ser ambientalista e ser da direita. Não dá, porque se você se aprofundar, você vai ver que as questões de defesa, as questões ambientais, que está dentro da justiça social, etc., ela é contra o capitalismo. Né? Mas, Kira, vou dizer de novo, a tua construção ela é da mais absoluta racionalidade. Porém, não é a racionalidade que está informando. Não é mais a verdade. Nós estamos falando de um mundo onde a pós-verdade, uma mentira repetida várias vezes, torna-se verdade. Aliás, quem disse isso? O nazismo, na sua máquina de propagação ideológica. Goebbels era o responsável por isso. Portanto, aquilo que eles faziam com panfletos, hoje eles fazem com bilhões de reais, utilizando os algoritmos das redes sociais para construir a pós-verdade. 49% da população brasileira acha que as vacinas fazem mal. Sabia disso? Pesquisa do mês passado. 20% da população brasileira acha que a Terra é plana e não é redonda. Nós estamos trabalhando não mais com a racionalidade. Se nós chegarmos numa comunidade e dissermos isso que tu disse, eles vão nos olhar e vão nos achar alienígenas, lunáticos. Mas peraí, eu estou dizendo a verdade, eu estou mostrando profundidade. As pessoas nesse momento não estão interessadas na verdade. Há comunidades inteiras, inclusive, que se tu mostrar a verdade, tu é capaz de ser agredida, morta, porque a verdade, nesse momento, não interessa. Interessa é o fluxo ao qual as coisas se desenvolvem. Celebridades na internet sem profundidade nenhuma, como diria Leonel de Moura Brizola, com a profundidade de uma poça onde uma formiga tem a água pelas canelas. Dizia isso ele. Esse é o mundo que estamos vivendo e nós precisamos começar a incidir sobre ele, não mais sobre o mundo analógico da década de 70, 80 e 90. Esse mundo não existe mais e nós ainda estamos presos a esse mundo. O que nós temos que fazer, um dos caminhos, é a lacração do bem. Ou nós falamos a linguagem das pessoas, ou nós estamos fora do jogo. Cris Moraes, em Canoas, embora ele tenha um mandato, mas ele não perdeu votos. Ele, nas 3 eleições ele cresceu.
E se tu olhar os vídeos dele, ele diz tudo que a gente está dizendo aqui com humor, com diversão, com brincadeira. As pessoas precisam ser alcançadas por nós. E aí vamos lá. A bandeira ambiental é a única que dialoga com todos os setores da sociedade. Nós somos o Partido Verde. Mas não vai ser na primeira eleição, nos primeiros meses, eu sou testemunha disso. Não é o fato de eu ir lá, voltar para os bancos escolares, ter uma faculdade de gestão ambiental, pós-graduado como perito e auditor ambiental, que vai me dar autoridade sobre essas pessoas. A autoridade vai me dar quando eu conseguir me comunicar com elas. Quando esse tipo de trabalho for feito, que uma parte da sociedade alcança o que a gente está dizendo, e a outra parte que não alcança, nós temos que chegar lá nela. Como? Alcançá-la. Como? Voluntariado é uma forma de fazermos. Ah, mas é assistencialismo, é isso, nós temos que ensinar a pescar e não a receber. Gente, nós temos que alcançar as pessoas da forma mais primordial, mais fácil possível, para que eles nos compreendam. Nós precisamos rebaixar a qualidade das nossas falas, não no conteúdo, mas a forma de nos expressarmos, para que as pessoas entendam. Se eu disser que ela está sendo espoliada, ela vai me chamar de alienígena. Agora, se eu disser que ela está sendo roubada, ela vai entender. Se eu falar em monopólios para ela, ela não vai atender. Agora, se eu disser que o empresário está ficando com dinheiro que era para estar na casa dela, sustentando os filhos dela, ela vai entender. Se eu disser que a vida dela corre risco, porque ela é obrigada por governos a morar nas periferias e nos barrancos das cidades, eu não posso falar que são relevos desfavoráveis. Eu tenho que dizer que ela mora num barranco, esse barranco pode desmoronar, porque a prioridade da gestão no município não é ela, é quem mora no centro. São as atrações do Natal iluminado, Natal Luz, seja o que for. As pessoas começam a entender. Mas nós temos que, primeiro, antes de dizer isso para elas, nós temos que acessá-las. Como é que a gente acessa elas? Voluntariado é uma forma de fazer. Sei que vocês fazem isso aí. Essas lives... Cansada de fazer. É uma outra forma de fazer. Agora nós temos que criar um movimento, como eu disse, internacional. Se nós conseguirmos alinhar internacionalmente isso, nós passamos a ter mais condições localmente de difundir essas ideias e esses conceitos. E quando a gente é capaz de difundir ideias e conceitos, nós passamos a ter não mais 2 aí em Canela lutando quase que sozinhos para mudar esse estado das artes. Mas nós vamos ter 4, 5 ou 6. E aí essa mudança começa a ser palpável. Ah, Márcio, mas isso vai levar muito tempo. Leva. Mas desistir da humanidade não é uma opção, não é um caminho. O Partido Verde tem no mundo inteiro, né? Mas não existe essa união, né? Parece que perdeu, não sei, no início sim. Se dialogavam mais, né? Os partidos verdes pelo mundo existem em vários países. Eu não lembro agora o número, mas é um número muito grande. Porém, eles têm configurações diferentes. Em lugares ele é mais de centro-direita ou de direita, em outros lugares de centro-esquerda ou de esquerda. Então, não há uma lógica, porque o que determina as unidades é o espectro político ao qual os partidos pertencem. Assim, no Brasil, os de esquerda estão mais unidos, os de centro ou centrão, né, que é uma outra espécie, é o tomar lá da cá, e a outra direita a gente é inqualificável. Assim, normalmente, se reúnem os partidos, e não é diferente com os partidos verdes. Porém, quando eu digo que é possível unificar a esquerda mundial e, por conseguinte, os partidos verdes, eu falo que a única bandeira universal capaz de dialogar localmente e universalmente é a pauta da sobrevivência, que é um instinto básico, ninguém quer morrer.
E se nós conseguirmos informar a população, sobretudo a de baixa renda, que ela corre risco iminente de vida, é só olhar os últimos acontecimentos, mas de forma coordenada, com uma plataforma mundial, com informações que nos cheguem a todos os militantes da causa ambiental, instantaneamente do que ocorre no mundo, para que a gente tenha mais informações, para que a gente possa filtrar essas informações e repassá-las com uma linguagem acessível. Nós temos uma chance, uma oportunidade de conseguirmos ultrapassar esse conjunto que parece intransponível de obstáculos, que é, hoje, que é a visão única, o fim dos tempos, que é a visão ultraliberal, que é patrocinada, sobretudo hoje, nas redes sociais e que foi hoje aprisionada também, capturada pela extrema-esquerda com as suas bandeiras absolutamente anti-humanísticas, anti-iluministas. Nós podemos produzir um espaço que a gente comece a voltar a ampliar o nosso diálogo social. Hoje a esquerda ela envelheceu. Hoje as soluções que a gente apresentava de igualdade social, de melhores salários e empregos, não fazem mais parte do cotidiano dos jovens. O cotidiano dos jovens tem outras abstrações que os ocupam. As apostas, as celebridades, todos querem se tornar uma celebridade do TikTok fazendo dancinhas engraçadas. Todos hoje querem trabalhar, e dá para se dar a razão em muito, à distância. Todos querem hoje um outro modelo que não é mais o nosso. Nós precisamos ultrapassar, então, essa nossa experiência, que é uma experiência analógica, e nos voltarmos para uma consciência universal e, sobretudo, digital. Mas também, localmente, desenvolvermos isso ombreados com as pessoas que mais precisam. Se nós não estivermos lá, eles nunca vão nos ouvir. Queria tocar nesse assunto mesmo, né, na questão da uberização do trabalho, né, das plataformas digitais, da MEI, né, depois da reforma trabalhista que aconteceu no governo Temer, né, muitos trabalhos que tinham carteira assinada foram transformados em MEI, e isso reduziu completamente o ganho mesmo das pessoas. Parece que elas ganham mais, né, num primeiro momento, mas elas têm que gastar com outras coisas que não estão com alimentação, com deslocamento, né? Ou se sobrecarregar com alguma coisa, tipo um eletricista. Antigamente tinha a carteira assinada, hoje ele abre uma MEI, ele tem que trabalhar para uma dessas empresas de eletrodomésticos que ficam mandando sem parar coisas para eles trabalharem, eles não podem parar de trabalhar, não tem final de semana, não tem feriado, porque se ele parar, vai ter outro eletricista que vai fazer esse trabalho e ele vai perder o trabalho dele. Então as pessoas não têm férias, elas não descansam nunca. Antigamente dava 6 horas da tarde, acabava o trabalho, tu ia para casa, assistir tua novela, ficar com a tua família. Hoje não, a pessoa vai para casa, ela continua trabalhando, continua na internet, continua mandando e-mail, continua tendo que pensar em alguma coisa para fazer, em alguma coisa que tem que estudar, né? Como se a culpa fosse deles, que eles não tá dando certo, né? Mas, né, um exemplo aqui da cidade, né? O custo de vida é altíssimo, a maioria das pessoas tem que ter 2 empregos, não existem ônibus para dentro dos bairros, então a pessoa tem que caminhar 5 quilômetros para chegar numa parada de ônibus, vai para o trabalho, chega lá no trabalho, tem um intervalo à tarde, ela não consegue voltar para casa, porque tem o transporte que tem que pagar, então ela fica lá no trabalho, dorme no depósito do restaurante, no depósito da loja, sai de lá super tarde, chega em casa, tem que andar mais 5, 6 quilômetros para chegar na casa dela. Como é que ela vai estudar? Como é que ela vai se aperfeiçoar? Né? O empresariado aqui vive falando, porque não tem mão de obra especializada, mas como as pessoas vão se especializar se elas são escravizadas num sistema, num trabalho, onde elas, quando chegam em casa, elas só querem dormir, sabe? Isso aconteceu em diversas áreas no Brasil todo, né? Depois dessa reforma. E dificultou realmente o trabalho, né, e a vida das pessoas. Com relação também à questão
das diferentes formas de acessar essas pessoas que agora estão trabalhando, essa nova forma de trabalho, né? O que eu vejo, né? O poder público deveria criar mecanismos para que as pessoas consigam empreender, independente da área, sem ter muitos custos. Por exemplo, aqui o aluguel é altíssimo, né? Se uma pessoa quer fazer uma loja de algum tipo de comida, sei lá, por exemplo, um bolo de pote, que seja, sabe? Ela vai ter que arcar com 4, 5 mil reais de um aluguel, né? Até fazer um negócio engrenar, quanto de investimento você tem que ter para poder fazer esse tipo de trabalho? Para você ter uma cozinha industrial, não existe clareza no que precisa exatamente para que você consiga construir uma cozinha que seja acessível, que você tenha um alvará para fazer isso. Então, o poder público dificulta a vida do pequeno e do médio empreendedor, né? Ou a questão do Uber, né? Por que existem cidades que criaram seus próprios aplicativos onde os motoristas ganham 90% do que é arrecadado, e não 15, 20, 25%, não sei como é que está o cálculo agora, do trabalhador do Uber. Então, existem diferentes formas que o poder público pode fazer para facilitar a vida do pequeno e do médio empreendedor. Só que os governos liberais, eles não querem isso, eles querem que os monopólios continuem com o seu domínio, explorando as pessoas. Então, acho que essa é uma linha que tem que ser puxada pelos partidos progressistas, de mostrar que nós não somos contra o empresário, nós somos contra o empresário que paga mal, que explora o trabalhador, né? E que nós queremos que você possa empreender, de verdade mesmo, possa empreender, mas também sem se explorar. Porque às vezes muitas pessoas, eu vou empreender, mas é isso, trabalha 20 horas no dia, sabe? Não tem tempo para a família, não tem tempo para cuidar de si, sabe? Porque tem que se desdobrar nos 30, dependendo das plataformas digitais, dos monopólios do Google, do Facebook, do Instagram, do YouTube. Porque se você não paga para ele, seu trabalho não aparece. Então, e a cada dia muda o algoritmo, sabe? Então você tem que sempre se readaptar a esses grandes monopólios das redes digitais, né? São eles que são o nosso patrão. Se você trabalha na internet, eles são, de alguma forma, eles são o nosso patrão. O emprego, o negócio não é seu, porque você depende deles para levar o seu produto. Então, tem que buscar formas alternativas do pequeno, do médio empreendedor conseguir trabalhar sem se explorar e também, de alguma forma, mostrar o seu trabalho, reduzindo o custo de aluguel, proporcionando feiras, né? Nós temos uma feira ecológica cultural que acontece todos os sábados aqui, que é super bacana, que a pessoa pode ir lá vender o seu trabalho, o seu produto, né? Incentiva a agricultura familiar, né? O pessoal da agricultura familiar aqui no Rio Grande do Sul é um dos estados onde mais existe agricultura familiar, comparado a outros estados, né? Então, incentivo a isso. Os governos de esquerda progressistas sempre incentivaram esse pequeno, esse médio produtor. Então, só que as pessoas esquecem muito disso, sabe? Esquecem da batalha, das conquistas que foram adquiridas nos últimos anos. Acho que elas vieram assim do nada. Então, é importante lembrar, mas também buscar essas outras formas de mostrar para o pequeno e para o médio empreendedor que você pode fazer isso e que esses partidos de extrema direita não querem que isso aconteça, porque eles nunca vão valorizar o pequeno e o médio, e sempre os monopólios. Então, acho que é esse discurso que a gente tem que tentar levar para as pessoas de alguma forma, para que elas entendam que a gente está lutando pela causa do pequeno, do médio empreendedor, né? E também das pessoas que querem ter carteira assinada, porque aqui na cidade nós temos uma média de 10 mil trabalhadores com carteira assinada, são 48 mil habitantes em Canela, 10 mil pessoas com carteira assinada, 16 ou 18 mil pessoas entre idosos e jovens até 15 anos, 16 anos. Então, nós temos mais ou menos 20 mil pessoas que trabalham na informalidade, 6 mil mês, sabe? Então, a gente tem um déficit enorme, gigante, de dependência de Gramado, que é a cidade vizinha, que absorve, tem 20 mil pessoas com carteira assinada, só que ela absorve empregos de Três Coroas, de Santa Maria do Herval, de Canela, de Nova Petrópolis, de São Francisco, né? Se reúne lá, né, na cidade. Então, quer dizer que tem 20 mil carteiras assinadas, só que é distribuído entre várias regiões. E tem mais uma margem enorme de pessoas que trabalham na informalidade. Então, essa é a dificuldade, né, que as pessoas têm aqui. Além de ter um custo de vida altíssimo, elas trabalham na informalidade, aconteceu as chuvas agora, a maioria das pessoas foram mandadas embora, e agora elas estão sendo recontratadas ou não, só trabalhando como extra, sendo pagos, antigamente se pagava R$ 150 um extra, hoje eles estão pagando R$ 80 por um extra.
O que eu ganhava como músico há 15 anos atrás é o mesmo salário que os músicos ganham hoje para fazer um trabalho. Então, essa busca por uma amplitude das questões econômicas para o MEI, né, para o trabalhador autônomo, para o cara que faz o Uber ou qualquer outro tipo de trabalho relacionado às questões digitais, o poder público tem que proporcionar algo para que reduza os custos dele, né, e assim ele consiga empreender com mais qualidade e não acabe se explorando. Né? Nós temos duas formas de fazer isso. Nós podemos, por exemplo, constituir o Banco dos Pobres, que é uma experiência lá na Índia, que dá muito certo, que é o empréstimo entre pessoas que necessitam de crédito, uma sendo avalista da outra, com aporte do poder público, e nós temos microcrédito ou crédito mesmo, com a mesma lógica, e nós podemos criar uma incubadora empresarial nas cidades que sirvam para pequenos negócios, onde por um tempo a prefeitura arca com os custos, não é? E com isso a gente apresenta um projeto para eles. Agora, se nós não tivermos alguém inserido na Associação dos Pequenos Empresários da cidade de Canela, eles não vão nos ouvir. Se nós não tivermos alguém que fale a língua deles, que eles percebam que quando se fala em Estado mínimo, quando se fala em não taxar grandes riquezas, é recurso que está sendo tirado para essas coisas, que a cidade poderia oferecer uma outra alternativa a esses pequenos e médios empresários que, tu imagina, ele vai alugar ali nas laterais ali da catedral ali. Se ele vai alugar ali um espaço pequeno ali, como a gente vê ali, às vezes de 4x2, 4x1,5, 4x2, são 8, 10 metros, ele vai alugar não menos do que 4, 5, 6, 7 mil reais ali. Muito mais. Como é que um pequeno empresário... 10 mil por aí. Como é que um empresário que vai vender lembranças que custam 30, 40, 50 reais vai sobreviver? Para esse empresário que paga impostos muito pesados, na sua relação direta com as grandes riquezas do Brasil, não paga impostos. Para o capital especulativo, não paga imposto, não é taxado. Então, essa demonstração de alguém que está no meio, com eles, falando a linguagem deles, é que é possível mobilizá-los para uma consciência daquilo que é preciso. O Estado mínimo, em última instância, é retirar a proteção de trabalhadores, dos pobres, de pequenos e médios empresários. E, ao mesmo tempo que se fala em Estado mínimo, tem que diminuir impostos para esses. Tem que tirar imposto de renda para quem ganha até 4, 5 salários mínimos, 6, 7 mil reais. Esses é que pagam fortemente, incide sobre esses, a carga tributária no país. Então, a aliança com eles é a aliança, assim como a da vida, é a aliança da necessidade prática. Se eu não tiver o poder público do meu lado, um projeto que comece a apresentar para eles, que primeiro eles não vão acreditar, mas com a insistência eles passam a dar atenção, e ao fim e ao cabo, muito provavelmente, como aconteceu em Porto Alegre, o Fórum Social Mundial era festejado pelos pequenos e médios empresários, pelo setor hoteleiro, mas o Fórum Social Mundial é um evento de esquerda que levava lucro, que levava recursos, que drenava trazer recursos do exterior. Você acha que agora dá para fazer isso? Não para o Fórum Social Mundial. Não há espaço para isso. Mas então, informar os empresários que falta na cidade de Canela uma política, uma incubadora empresarial voltada para que eles possam gerir os seus negócios, com um recurso público, com um banco público que possa bancar o aluguel do seu estabelecimento ou parte dele por um ano, que possa achar novos espaços de atração de turistas para espaços menos conhecidos, para que o seu desenvolvimento comercial
possa se dar a pleno, isso é possível. Isso é possível. E por que nós não fazemos isso? Porque nós não temos hoje os canais. Mas se nós buscarmos uma pessoa o suficiente dentro da sua relação sindical, associativa, que possa ser ganho para essa visão, não é um trabalho fácil, nós passamos a ter ali alguém que é capaz de mudar a visão dessas pessoas para uma visão mais avançada. Nós nunca vamos poder dizer para eles, porque eles não se consideram assim, iguais aos assalariados. Eles são empreendedores. Eles se consideram empresários. Eles mudaram o nome, inclusive, de empresários e de pequena empresa Microempresário. para microempresários, para pequena empresa. Por quê? Porque eles buscam sempre associá-los aos grandes empresários. E por que tu coloca um negócio que tu não quer prosperar? As pessoas querem prosperar. Elas têm o sonho e a ilusão de que elas vão virar uma grande loja de varejo, e depois vão ter um conjunto, né, de lojas que possam lhe levar a ganhar 1 milhão, 2, 10 milhões. É por isso que eles empreendem. Nós não podemos, o erro é nós combatermos essa visão. O que a gente diz? Ah, mas essa visão não é generosa, essa visão não é adequada. Tu explora o teu trabalhador, em muitos casos eles fazem mesmo. Eles não têm muita alternativa, porque os impostos são draconianos. Agora, se nós dissermos para ele que nós queremos que eles prosperem, que eles tenham ganhos superiores aos que têm, mas que para isso eles têm que ser tributados justamente, diferente daqueles que ganham muito e não têm tributação, tu começa a dialogar com a realidade deles. Se tu disser que nós vamos criar uma incubadora empresarial que vai primeiro lhes dar as condições do que o mercado não oferece, de subsídio e inteligência para que ele abra e não feche em até 1 ano o seu negócio, que pesquise o que falta na cidade e aonde ele pode prosperar, que diga a ele que essa mesma incubadora ela vai, desde que ele se comprometa de ter 1 ou 2 funcionários, ela vai bancar parte do seu aluguel, de 15 mil ela vai dar 10, 12, 8 mil por 1 ano, ou por 10 meses, ou por 8 meses, tu passa a ter um aliado ali. Ah, mas nós não estamos na prefeitura, mas nós podemos propor projeto. Nós podemos usar as redes sociais em nosso favor, embora elas sejam absolutamente reativas às nossas propostas. Mas alguém vai nos ouvir. Alguém vai prestar atenção no que nós estamos dizendo. E quando isso acontece, a gente fura a bolha. Quando a gente fura a bolha, a nossa visão de mundo e de sociedade, ela é muito mais generosa. Ela trabalha com respeito. E aí nós podemos começar a reprogramar uma parte da sociedade para um novo conceito, que é o conceito de liberdade de pensamento e de ação. É difícil? Muito, porque ela traz isso desde o seu nascimento, desde a palmada que ela recebe do médico, desde a sua mãe dizendo para sua filha que ela não pode usar aquela roupa, desde o padre ou do pastor dizendo que é pecado ela transar antes do casamento, desde a escola que apresenta uma fórmula para se chegar ao final de uma conta e não reconhece quando o aluno é capaz de fazer a conta sem usar a fórmula, ou por uma outra forma criativa. A escola é um limitador de criatividade. E a gente vem sendo programado sistematicamente desde o nascimento para sermos pessoas conformadas, pessoas que não acreditam em mudança, pessoas que se apelegam na primeira demonstração de força e de poder do outro lado e que, portanto, achem
que qualquer visão que liberta, qualquer visão que sai daquela caixinha programada, é algo que deve ser recusado, é algo que deve ser combatido, é algo que deve ser eliminado. A nossa tarefa é muito grande. Hoje somos menos do que já fomos. Mas nós temos que recomeçar. Usando uma linguagem atual, como é que se diz quando tu vai recomeçar? Dar um Reiniciar. Reset. Dar um reset. Dar um reset em tudo aquilo que a gente faz, da forma com que a gente comunica e com disposição para arremangar as mangas, tirar o casaco bonito, tirar a camisa melhor e, de alguma forma, suar com aqueles que têm o suor da necessidade para a sobrevivência e encontram na extrema-direita os seus pares para dialogar sobre o sofrimento. Em Porto Alegre, a maior parte daqueles que foram para os resgates eram, Porto Alegre, Canoas e nas demais cidades, eram aqueles que tinham dinheiro, recurso, porque eles podiam, não precisava faltar emprego, tinham um jet ski, foram para lá. Assim fizeram os agentes políticos da ultradireita, todos se reelegeram, porque é o nós por nós mesmos. Então, se somos nós por nós mesmos, eu vou com aqueles que estão do meu lado. Não com aqueles que vêm me contar uma lorota, porque eles acham que é lorota. A exploração social. Um governo é capaz de mudar minha vida. Não creio, porque ele não muda. Porque o Centrão se apropriou de parte do orçamento da União que era para estar fazendo justiça social. E quando tu fala de direitos humanos, só falta você dizer, eu não sou humano. É essa de direitos humanos? Isso é para bandido. Caro, o Trump acabou de chamar latinos, negros, de não humanos. Os latinos e os negros votaram ontem. E também, nos últimos dias, 80 milhões votaram pelos Correios, votaram majoritariamente daquele que os chama de não humanos, que os qualifica como uma sub-raça humana, passível de deportação. Havia brasileiro nessa condição votando no Trump, ou defendendo o Trump. Meu presidente, não permita que os Estados Unidos se transformem naquilo que o Brasil se transformou. O Brasil hoje tem desemprego a 6,4%. A massa salarial aumentou nesses últimos 2 anos 5,8% em média. Vinha perdendo para a inflação. Aumentou acima da inflação. O salário mínimo aumentou acima da inflação. O poder de compra das pessoas começou a melhorar. Elas começaram agora a perceber. E ainda assim, quase 50% da população considera o governo Lula ruim ou péssimo, ou igual, a maior parte das pessoas, igual ao governo Bolsonaro, que não apresentou uma solução, não construiu uma escola, não aumentou a ação de um hospital, retirou recursos importantes do tratamento do câncer, retirou recursos importantes da educação, retirou recursos importantes do financiamento do nosso desenvolvimento econômico do país. Não ofertou uma só política de desenvolvimento nem para a indústria, nem para o comércio. Tratou uma pandemia como uma gripezinha, onde mais de 700 mil pessoas perderam a vida. Uma parte importante, mais de 400 mil, porque acreditaram nele. E essas pessoas consideram os 2 governos iguais. Elas não perceberam, para usar uma linguagem religiosa, que o demônio os enganou. Elas não perceberam que o anticristo posa de religioso. Porque nós temos sido, sim, incapazes de dialogar com elas. Porque nós nos afastamos das comunidades onde elas estão inseridas.
porque nós adotamos discursos mais elaborados como parte do que nós estamos fazendo aqui hoje. E isso nos distancia dessas pessoas e não as permitem olhar em nós, achar em nós a capacidade da solução dos seus problemas. Embora sempre que estejamos em governo, é o que façamos. Não basta praticarmos. Nós temos que convencer as pessoas disso, nós temos que informar as pessoas disso. O pé de meia, falando hoje com a comadre, fez com que houvesse um aumento agora no Enem, se não me engano, por volta de 15% em relação ao ano passado. Essas pessoas começaram a perceber que a educação é uma saída. 15% a mais quando ele vinha diminuindo a participação. Mas ninguém, a maior parte dos alunos, não sabe o que é pé de meia, porque nós não conseguimos chegar até eles informando. Porque nós não temos uma ação nacional com professores, não vou dizer de esquerdas, mas professores libertários, que possam informar que existe essa ferramenta começou a transformar uma parte da educação brasileira. Nós precisamos voltar para uma ação nas comunidades, nas escolas, através dos grêmios estudantis, nos sindicatos que ainda existem, mas nas comunidades com voluntariado. Nós temos que começar a participar, sim, eu estou convencido disso. Eu fui muito tempo contra. Não sei se eu estou conseguindo ser ouvido, porque a minha voz está acabando. Mas nós temos que ser capazes de usarmos todos os instrumentos para que possamos novamente voltarmos a desenvolver a justiça social. E a pauta ambiental, como eu li e como eu já disse, é seguramente o caminho, a estrada para que a gente... Travou o Márcio. Travou. voltarmos a ganhar corações e mentes. Maravilha, Márcio. É isso aí. Acho que é muito isso. Acho que nós temos que estar dentro de conselhos, temos que estar dentro das associações, temos que buscar criar uma base, né, que lute junto, que tenha força. Eu acho que esse é um dos caminhos. Nós temos que nos unirmos, lutarmos pelos nossos direitos, cada um na sua área. Os conselhos são essenciais para que possamos ter voz dentro do poder público de alguma maneira. Então, eu acho que é isso, é um trabalho de formiguinha que nós temos que estar ocupando. A questão da educação é muito complicado. Em São Paulo, a gente está vendo que eles estão vendendo todas as escolas, né? E depois, quando chega na mão do empresariado... Militarizando. Eles sempre fazem o que a gente disse, baixam os salários, né, reduzem o número de pessoas, sobrecarregando os que estão lá. É o que o Eduardo Leite está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, nas escolas estaduais, né, nesse exato momento, deixando quase sem nenhum tipo de efetivo extra, sem monitores, sem profissionais da arte, apenas as professoras sobrecarregadas, em uma cidade, por exemplo, como a nossa, onde uma professora, para sustentar, tem que ter 2 concursos, não são 40 aulas semanais. Imagina o transtorno, com dificuldade, sem instrumentos nas escolas para que elas possam dar aulas diferenciadas, sem nenhum tipo de incentivo para uma melhora de aprendizado, uma educação continuada, para que elas possam ganhar mais de acordo com o que elas forem se aperfeiçoando. Então, existem diferentes formas de melhorar o ensino, levar informação para os jovens, a questão da reforma do ensino médio, onde tiraram diversas filosofia, arte, educação física, para colocar português e matemática, que é muito bom, mas as pessoas precisam pensar, ter um pensamento crítico, né? Aprender outras coisas, não só isso, para que elas possam também fazer o que gostam na sua vida, não ser obrigada a trabalhar com o que tem na volta delas e que, infelizmente, às vezes não tem muita opção. Então, essa busca por estar dentro das escolas, dos bairros, das associações de bairros, que são muito importantes para que se construa algo, uma união de pessoas para buscar melhorias nas suas voltas, e os conselhos, essa ocupação desse espaço, acho que é de extrema importância para que a gente consiga melhorar esse mundo, né?
Só dar um É, aqui rapidinho. Muita gente do PV do Rio Grande do Sul todo está aqui, o pessoal de Esteio, o pessoal ai, que de bom. Canoas, o Florestan que mandou um oi aqui para gente, muita gente acompanhando a live, então muito obrigado pela presença de todos vocês aqui com a gente. Maravilha, Márcio, sem palavras, a gente poderia ficar aqui 5 horas conversando. Tu me permite uma pequena finalização, Isso, Pedro? quero falar isso, quero que, por favor, faça agora deixe um recado para todo mundo aí nesse final. Nós cometemos um erro na comunicação. Quando a gente chama aqueles que aderiram às seguintes pautas: mulher misógina, olha bem, mulher misógina, negros, racistas, cidadão de bem que mata a esposa e bate nos filhos, religiosos homens de Deus que defendem o armamentismo. É um universo paralelo, né? É um universo paralelo. Terra plana. Vacinas que matam. Quando a gente chama essas pessoas que foram colonizadas, programadas por essa visão do absurdo, também tinha o teatro do absurdo, né, Kira? Isso. Que aliás é ótimo. Que é ótimo. Quando essas pessoas são colonizadas e a gente percebe num primeiro momento que não há diálogo, porque não há diálogo. Como é que vai? Agora tinha uma médica dizendo que câncer de mama não existe, foi condenada agora. Sabe? Eu sei que é difícil, mas vamos lá. Quando a gente qualifica essas pessoas de gado e respondemos da mesma forma com que elas o fazem em relação a nós, nós nos afastamos delas. Nós viramos as costas para elas e ignoramos que isso hoje representa um percentual muito grande da população. Para que a gente consiga reestabelecer o diálogo com parte delas, porque com todas nós não vamos conseguir, nós precisamos ter a humildade e a persistência de um professor que encontra um aluno completamente divorciado da pauta didática que ele tenta ensinar e passa dioturnamente a informá-lo, a tentar mostrar como se ultrapassam as dificuldades e, em muitos casos, eles passam a ter êxito a médio e longo prazo. É assim que nós temos que pensar. Assim que os nossos candidatos também a vereador, a prefeito, têm que pensar. Não foi nessa eleição e provavelmente não vai ser na próxima e tampouco na próxima. Mas em alguns lugares nós vamos eleger algumas pessoas que vão conseguir, a partir do seu mandato, com a estrutura dos partidos, e se nós conseguirmos tratar uma reunificação mundial das esquerdas através das pautas ambientais, nós vamos conseguir ir furando esse bloqueio de programação ideológica e mental que é feito desde o nascimento, como eu disse, para buscarmos esperançar, trazer esperança às pessoas que o futuro pode ser um futuro melhor. Não do faroeste, daquele que saca primeiro, é o detentor das melhores condições, mas daquele que compartilha o pão como Jesus Cristo teria feito com aqueles que não tinham nada. De transformar a água em vinho, para que todos possam ter acesso à alimentação e ao bem-estar social. Nós temos que saber como fazer. E não é negando a realidade, como eles também fazem, que nós vamos conseguir chegar lá. Nós temos que compreender a realidade e incidir sobre ela, com uma linguagem acessível, estando nos lugares onde eles estão, com uma pauta, uma bandeira universal, que é a bandeira ambiental, em última instância, a defesa das nossas vidas, dos nossos filhos e entes queridos e daqueles que a gente ama. Era isso. Isso aí. E torcer. Não estou ouvindo, Pedro.
Oi, voltei. Aqui eu baixei o microfone que está rolando o evento, coisa da igreja aqui. Fantástico, Márcio. Acho que é bem isso, né? A pauta ambiental é uma pauta planetária, né? Fala universal, né? Mas também, né? Com certeza existem meio ambiente, outros planetas, mas uma pauta planetária, uma pauta que cabe a todos. E se a gente não tem outro planeta, né? Se a gente não cuidar desse daqui, né? Não vai ter futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, para que a raça humana aí consiga perpetuar, evoluir, um ajudando o outro e não um tentando se sobressair sobre o outro, né? Eu acho que é muito isso, né? Kira, deixa o seu recado final, então, para a gente. E é isso aí. Obrigado. Primeiro eu quero agradecer ao Márcio, né, por essa apresentação, que deixa muita reflexão para a gente, e fazer isso mesmo, né, fazer uma linguagem mais acessível, mais de acordo, né, à cabeça, né. Não adianta, como você falou, fazer uma coisa muito racional e de coração, né. E espero que o movimento ambiental, né, da região, né, a gente possa nos unir e estar junto nessa luta, né, porque nós estamos juntos por um mesmo objetivo, né, que é o planeta e a nossa civilização humana, né, para os nossos filhos, animais e todos nós aí. Maravilha, Kira, maravilha. Quero fazer um convite, então, muita gente assistindo a gente, agradeço de coração todo mundo que chegou, que mandou seu recado, que mandou um oi, pessoal aqui da cidade, a Aline, a Márcia, vários amigos, o professor Márcio também, um grande amigo nosso, guerreiro aí, lutador, mandou um oi aqui pra gente, deixou o seu recado, agradecer a todo mundo e fazer um convite para você que está aí nos assistindo, que não faz parte ainda de nenhum partido, dessa luta diretamente, se quiser se filiar no Partido Verde, ou de alguma forma fazer parte dessa luta, entre em contato com a gente ou quer abrir o Partido Verde aí na sua cidade, por exemplo, Gramado, Nova Petrópolis, São Francisco, cidades aqui da região que têm interesse em lutar pela essa causa ambiental, entre em contato com a gente passa o contato do Márcio também, para que a gente consiga ampliar as pessoas nessa luta, a pessoa aqui de Canela, quem tiver interesse também em participar da causa do Partido Verde, entre em contato comigo, com a Kira, que certamente serão acolhidos de braços abertos, para que juntos possamos fazer a diferença aí na cidade e na região e no planeta, né? Eu acho que é muito isso. Mais uma vez agradeço a Kira, agradeço ao Márcio, foi um bate-papo fantástico, a gente poderia ficar aqui horas e horas, e eu tenho certeza que faremos muitos desses papos aí, né, mais adiante. Maravilha? Obrigado, gente. Obrigado, Márcio. Obrigado, Kira. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Vejo vocês em breve. Perfeito. Nos falamos por aqui e até mais. Obrigado, gente. Valeu, Márcio. Valeu, Kira. Tchau, obrigada. É isso aí. Valeu. Obrigada.